Vamos lá, ó, calc PHP. Abriu e fechou. Ó, daí a gente tem dois vetores que vão ser os responsáveis. A gente já falou de vetor, né? Agora a gente já consegue manipular eles. A gente vai ter dois vetores com índices, né? Alfanuméricos ou não, também pode ser que ele tenha índices numéricos somente, mas que serão responsáveis por essa entrada de dados. Ok? Então, ó, vamos fazer um exemplo bem simples aqui. O vetor que recebe os dados enviados por GET é esse aqui, ó. O cifrão, underline, GET. Tá, pessoal? Não esqueçam, sempre tem esse underline aí, underline, GET. Daí a gente pode... a gente acessa o índice correspondente à variável que o cara enviou. Por exemplo, vamos fazer lá um x mais y. Vou colocar aqui, ó, x minúsculo. Aqui eu estou criando uma variável local, vamos dizer assim. E essa variável ela vai chegar, por algum motivo, né, ela vai chegar via navegador. Né? Eu vou chamar ela de x também. Então, ó, o x que veio remoto está se transformando num x local aqui para eu trabalhar com ele. Eu vou fazer isso com o y também. O y remoto vai se transformar nesse y local aqui. Ok? E aí, para calcular o x com o y, o que eu escrevo? Posso criar uma outra, né? Um w. Vou pensar aqui uma variável z, pode ser z. E faço x mais y. Agora, para escrever o z, como que eu faço? Para mostrar. Echo c, né? Vou pôr uma mensagem aqui, né? Ó. Vou fazer uma pirula aqui. O resultado de x mais y tem dois pontos, com o z aqui dentro também. Se eu executar isso aqui, lá o calc direto, o que vocês acham que vai acontecer? O que vai escrever? Vai escrever na tela o negócio, né? O resultado, dia, ele vai tentar abrir o x não vai ser uma coisa válida ali, né? Vai ser zero ou um espaço, né? Então, vamos testar, que aí a gente pode ir verificando essas coisas. Né? Hã? Sim. Você fala só colocar o z aqui? Isso. Isso aqui a gente comentou, ó. A gente não precisa concatenar as coisas no Java. Quando você usa uma string, né, assim com aspas duplas, você pode pôr aqui, ó, porque ele vai identificar que tem um cifrão antes e que aquilo ali é uma variável. Então você não precisa concatenar. Isso, esse aqui a gente vai enviar pelo URL. Isso aí, ó. Agora vai dar um errinho ali, mas a gente vai corrigindo, ó, por demanda. Vou chamar aqui de calc.php. Olha lá. Ó, o que ele fez? Ele fez aqui, ó. O resultado tem aqui nada com nada é zero. Né? Ele fez uma conta aqui. E olha o que acontece. Tem isso aqui que a gente pode corrigir. A gente pode corrigir. Essa notice aqui, esse alerta, ele fala assim, ó, não encontrei o índice definido por x. Né? Por quê? Eu não estou passando x. Esse vetor aqui, get, ele existe, mas ele não tem um índice chamado x. Daí entra uma mágicazinha que a gente pode colocar em todas as situações. Vocês entenderam? O x não existe ainda. Aquele índice ali não existe. Porque eu não passei ali em cima. Vamos passar ele lá em cima. Aí eu volto e retomo. Ó. O x vai ser igual a 10 e... Olha só como é que eu passo as variáveis por get. X igual a 10 e y igual a 9. Quanto que vai dar? 19, né? Ó, executei, parou de dar um erro, porque agora ele foi acessar o vetor get e achou o índice x, né? No navegador. Ele achou o índice x e achou o índice y. E aí substituiu lá, ó, naquela mensagem que a gente passou. Né, ó, 10 mais 9 é 19.
beleza? Só que a maioria das vezes, isso é uma coisa que a gente tem que sempre se ater quando está desenvolvendo para a web, na maioria das vezes a gente recebe a página sem variáveis nenhuma lá em cima, né? O cara digitou, ele não vai saber a variável. Você que vai passando de um link uma variável, ou num formulário outra variável. Então você tem que ter esse tratamento, né, das variáveis, se ela existe ou não. Ó, daí tem duas formas de se fazer a variável, o tratamento. Você pode deixar, cancelar essa mensagem aqui, né? Que aí ele vai ficar exibindo o resultado. Ou você põe dentro de um if, né? Dentro de um if. Só faz essa mensagem aparecer se existir um desses dois valores aqui. Vocês concordam? Né? Também tem várias, tem outras, né? Você pode aqui colocar um zero aqui para ela, né? X igual a zero. Eu vou passar para vocês um sinalzinho mágico para evitar esses erros. E aí, muitas vezes, você vai usar ele, né, para ele, quando o índice ainda não existir, você usa esse arroba na frente da variável. Um arroba na frente da variável para evitar aquelas mensagens quando não existe o índice. Quando ele tentou acessar o índice e não achou. Isso vale para outras coisas também, tá? O arroba. Às vezes o objeto não está instanciado, ou qualquer outra coisa que você sabe que vai dar aquela mensagenzinha, você pode pôr esse arroba que ele vai parar de dar a mensagem. Ó, significa que você corrigiu, né? Olha, tá? Só não está exibindo a mensagem, né? O ideal mesmo seria você fazer um if, né? Um if. Daí a gente tem uma função bem legal, ó. Tudo isso aqui só vai acontecer se eu coloco assim, ó, e set, ou seja, está setado, né? Determinada variável está setado. Aí você pega aqui uma das variáveis ali de baixo, coloca aqui dentro para ela ser verificada, né? Por exemplo, a x. Então, ó, eu ponho isso aqui tudo dentro do if, até o eco, né? Olha lá. Isso tudo aqui só vai acontecer, isso tudo aqui só vai acontecer se existir a variável x, ok? Essa variável, essa função iSet, ela já devolve um valor verdadeiro, né, ou falso. Então você não precisa fazer igual, nada. Ela é uma função mesmo que devolve o valor verdadeiro ou falso. Se você quiser analisar as duas, você pode pôr um E aqui, ó. É assim que funciona como funciona no Java, não é esse E que a gente usa no Java. Então, ó, se eu quiser colocar um outro, aí eu coloco iSet get y. Então, ó, esse if só vai acontecer se existir a variável vinda pelo navegador x e a outra variável vinda pelo navegador com o valor y. Senão ele não entra aqui dentro. Posso passar só o x, ele não vai entrar. Posso passar só o y, ele não vai entrar. Fechou? Isso. O set ele vai analisar se existe um valor válido lá dentro dessa variável que está aqui dentro. Ó. Se existir, ele devolve o verdadeiro, né? Daí ele continua executando o if, né? Porque o if nada mais é do que uma verificação se toda aquela expressão lógica é verdadeira, né? Por isso que às vezes a gente faz uma pergunta, né? X é igual a alguma coisa? Se aquilo for verdadeiro, ele entra. Tem que ser sempre maiúsculo. O quê? O get, atribuir. Ele vai sempre receber, né? Os valores. Você cria ela na hora ali. Eu acho que vai acabar aqui. Vamos ver. Não vai acabar.